Muy buenas tardes o buenos días, ministros, Bom dia, ministros, compañeros en el cuerpo místico companheiros de Cristo. no corpo místico de Nuestro Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Es para mí un privilegio, Para bendición mim, grande estar con ustedes en é esta um privilégio, ocasión uma grande bênção para estar com vocês compartir nesta los ocasião, momentos de compañerismo para alrededor de la compartilharmos palabra de Dios alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus correspondiente a este tiempo, e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual para o qual leemos en Primera de Corintios, leamos na primeira carta aos capítulo Coríntios, 2, no capítulo 2, versos 10 al 16. começando no versículo 1, Dice: comencemos en el verso para que nós tenhamos verso 1 para que tengamos el cuadro claro. Vamos Dice: começar no versículo 1 para que tenhamos o quadro claro. E Estuve con diz: vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelência de E eu, palabras, irmãos, quando fui ter diciendo, convosco, anunciando-vos o pues, testemunho de Deus, pusimos a ver entre vosotros cosa não alguna, fui sino a com Jesucristo sublimidade de palavras ou de sabedoria, crucificado. porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, a este Con crucificado. debilidad, E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. ni mi predicación A minha palavra e a minha fue pregação con palabras não consistiram em palavras de persuasivas humana de sabedoria humana, sabiduría, mas sino con em demostración demonstração del Espíritu, de espírito e de para poder, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el para que a poder vossa fé de Dios. não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entre los que el- Todavia falamos sabedoria entre sin os embargo, perfeitos, sabiduría entre los que não alcanzaron porém a sabedoria deste mundo, nem dos e sabedoria príncipes no deste deste siglo, mundo, ni de los príncipes que deste se siglo aniquilam. que perecen. Mas hablamos sabiduría Mas de Dios, falamos a mistério, sabedoria de la Deus, sabiduría oculta, oculta em cual mistério, Dios se guardó a qual antes Deus de los ordenou siglos, antes dos para nuestra séculos glória, para a nossa la glória, que ninguno de los príncipes a deste qual siglo, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque si lo hubieran conocido, porque se a conhecessem, nunca habrían crucificado nunca crucificariam ao Senhor da glória. antes bien, como Mas, está escrito, como está escrito, cosa as coisas que o olho não viu ni oído oyó, e o ouvido não ni han ouviu subido al corazón de e hombre, não subiram ao coração do homem, Dios ha preparado são as que Deus para preparou los que le aman. para os que o amam. Dios nos las reveló a Mas Deus nosotros nos-las por el revelou Espíritu, pelo seu porque el Espírito, todo lo escudriña, porque o Espírito penetra aún lo todas as profundo de coisas, Dios, porque quién ainda as profundezas de de los hombres Deus. sabe las Porque cosas qual dos homens sabe as coisas do homem, Espíritu del hombre, senão o Espírito do homem que nele está? así tampoco nadie Assim conoció também ninguém as sabe cosas de Dios, as coisas de sino Deus, el Espíritu. senão o Espírito de Deus. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu Mas del mundo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que sepamos lo que pudéssemos Deus conhecer nos ha concedido.
o que nos é dado gratuitamente por Que Dios Deus. bendiga Que Deus nuestras almas abençoe con as su palabra nossas almas com a sua y palavra nos permita entender e nos permita entendê-la. nuestro, nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é las cosas discernindo espirituales. as coisas Puede tomar asiento si espirituais. tiene la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Las cosas espirituales son discernidas por el Espíritu As de Dios coisas espirituais que mora en su são iglesia discernidas pelo Espírito de y en el Deus alma que mora na sua igreja de cada creyente e na alma de cada crente, para conocer las cosas de Dios para conhecerem por medio de la sabiduría as de coisas Dios de que es Deus por revelada intermédio da sabedoria de por el Deus, Santo de edad. que é revelada pelo Espírito Santo de era em era. Juan, o primero de Juan, Vejamos na primeira carta de João, capítulo 2, no capítulo 2, verso 27, no versículo lo 27, que nos dice: o que ele nos diz. pero la unción que vosotros recibisteis de él pero la unción que vosotros recibisteis de E a él unção que permanece vós recebestes en dele vosotros, fica em y vós, no tenéis necesidad, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, así como la unción misma mas como a enseña sua unção vos ensina todas as y es coisas, verdadera, e é verdadeira, e não é según mentira, ella os enseñó, como ela vos ensinou, permaneced en él. assim nele Ahora, permanecereis. ¿cómo ha enseñado el Espíritu Santo por medio E como o Espírito de esa Santo, unción del Espíritu Santo por meio da sua a su unção, iglesia? tem ensinado a sua Así, igreja, el Espíritu Santo operando en foi o los Espírito apóstoles Santo del Señor Jesucristo, operando nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo en cada mensaje, e de era em era em cada mensageiro de cada era, a los cuales ha venido aos quais o el Espírito Santo con la veio revelación com a revelação cada etapa, para cada etapa da sua igreja. y el Espíritu Santo que está en la persona E o Espírito Santo que está na pessoa le abre el entendimiento y las escrituras lhe abre o entendimento e as escrituras para compreender. de Dios, E quem é de Deus la voz de Dios, escuta a voz de sigue Deus a Cristo, mis e ovejas segue a oyen mi Cristo. voz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me yo les seguem. conozco, yo les doy vida Eu as eterna. conheço e lhes dou vida eterna. O sea que por medio Ou del seja, Espíritu de Dios, por meio do Espírito son de Deus, discernidas las cosas de Dios as coisas de Deus são en la vida de la discernidas iglesia y en la vida de cada na vida da igreja creyente en Cristo. e na vida de cada crente Ahora, em esto que Cristo. el Espíritu nos enseñaría, dice, E isto de que o nos Espírito nos ensinaria, todas las como cosas disse, de a lo que unção Cristo habló en San Juan, nos ensinaria todas as coisas, capítulo foi do que Cristo falou 14 em São João, y capítulo 15 y capítulo nos capítulos 14, 16. 15 e 16. Capítulo 14, verso 26 dice: No capítulo 14, versículo 26, nos diz: mas el Consolador, Mas aquele Consolador, Espíritu Santo, o Espírito el Santo, Padre enviará en mi que o nombre, Pai enviará em meu nome, los enseñará esse todas vos las ensinará cosas, todas as y coisas, te recordará todo lo que e vos yo fará os he lembrar de dicho. tudo quanto vos tenho dito. Aquí establece Cristo Aqui Cristo estabeleceu quién va a ser el que le va a enseñar quem será a los creyentes en él. ¿Quién o que ensinará aos crentes a nele. su iglesia? Quem ensinará Es el a sua Espíritu igreja. Santo, el cual É o Espírito Santo, Cristo, el Espíritu Santo, o qual é o el cual próprio yo Cristo em estaré Espírito Santo, o mesmo que disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. San Mateo capítulo 28, São Mateus verso capítulo 28, 20.
versículo 20. E em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele também disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Ou seja, embora ele não estaria com seu corpo físico, que estaria no trono celestial, fazendo intercessão com o seu sangue por cada crente, de era em era, o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é o anjo do Senhor ou anjo de Deus, o corpo angelical de Deus, estaria no meio da sua igreja, nos ensinando todas as coisas, enviando de era em era um despertamento espiritual, um avivamento. Ao enviar o seu Espírito e colocar aqui na terra um instrumento que ele usará, o mensageiro para esse tempo, revelar-se a ele, chamá-lo ao Evangelho, ao corpo místico de Cristo, e aí ungí-lo no tempo correspondente, adotá-lo como mensageiro para essa era ou essa etapa da igreja, na qual vem a revelação, vem como um raio essa revelação de Deus para o momento. E aí ele começa uma nova etapa como mensageiro do Senhor para essa era. Ele recebe a palavra correspondente para essa era, a digere, fala e começa a se produzir o avivamento para esse tempo. E começa a se produzir o fruto para esse tempo. São chamados os escolhidos dessa etapa da igreja. E tudo isso ocorre na sabedoria divina. E com o discernimento espiritual, o mensageiro trabalha no programa de Deus e a ele se unem os ministros com discernimento espiritual que captam a revelação divina para o tempo em que estão vivendo. Chegam a obter o conhecimento da era que lhes corresponde e o trabalho que têm de fazer junto com o mensageiro da sua era, os quais estarão dirigidos pelo Espírito Santo, atuando através do mensageiro da era. E assim, a obra do Cristo vivente em Espírito Santo se realiza nesta era. E onde? No corpo místico de Cristo, que é a casa de Deus e é o templo de Deus, coluna e firmeza da verdade, e que é o povo do novo pacto coberto com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Estas coisas são discernidas pelo Espírito, ou seja, são discernidas espiritualmente pelo mensageiro e pelos que Deus coloca do seu lado, os quais estão predestinados para esse trabalho junto ao mensageiro desde antes da fundação do mundo. Portanto, não será uma coisa rara que ministros se unam ao mensageiro de cada era. Essas pessoas que Deus lhes deu um ministério, pessoas que se levantam junto ao mensageiro e começam a trabalhar. E de momento se encontram ministrando a palavra do Senhor correspondente a esse tempo. É a obra de Cristo em Espírito Santo, a obra do anjo do pacto, a obra daquele que apareceu para Moisés na sarça que ardia e não se consumia. É a obra da coluna de fogo no meio do Israel espiritual, o Israel celestial, que está composto por judeus e por gentios. Um povo que é chamado para o nome do Senhor e pelo nome do Senhor. Portanto, esse é o povo que é ensinado pelo Espírito Santo, por unção divina. Ele prometeu e disse: Ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito.
Por isso, o Evangelho de Cristo é pregado. E pelo Espírito Santo é lembrado, atuando por meio do mensageiro de cada era, traz a palavra do Evangelho, lembrando a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, chamando a humanidade, ao povo, as pessoas, para receberem salvação e vida eterna, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador, para que Cristo lhes dê a vida eterna. Vejamos também São João capítulo 15, versículo 26, onde nos diz: mas quando vier o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Ou seja, o mesmo testemunho que o Espírito Santo dá é o que dá depois a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo. O mesmo Evangelho, a mesma revelação que o Espírito Santo traz, é a mesma que a Igreja do Senhor Jesus Cristo dá a conhecer. É a mesma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é repetido para cada etapa ou era da igreja. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. Viram? O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede, venha e tome da água da vida gratuitamente. Viram? Dando a oportunidade para as pessoas receberem a vida eterna, tomando da água da vida, tomando do Espírito Santo. Ao receberem Cristo como Salvador, serem batizados na água, Cristo batizá-los com Espírito Santo e fogo. E a receber a água do Espírito Santo. Isto disse do Espírito que receberiam os que creriam nele. Quando disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso ele disse do Espírito que receberiam os que creriam nele. Pois ainda não havia vindo o Espírito Santo por Jesus ainda não ter sido glorificado. São João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Também no capítulo 16 de São João disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, trará a profecia das coisas que hão de suceder. E disse que virá. E desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para guiar a igreja a toda a verdade. Disse, não falará por si mesmo, senão que falará tudo o que ouvir. O Espírito Santo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, falará o que Deus lhe diga para falar. É como você e eu, e qualquer outra pessoa. Seu corpo fala, mas vejam bem, não é o seu corpo. O corpo é um instrumento por meio do qual a alma da pessoa fala, porque a pessoa é alma vivente e tem o Espírito, um corpo angelical para se comunicar com as coisas espirituais, e tem um corpo físico para se comunicar com as coisas terrenas. Quando a pessoa parte desta terra, se você perguntar ao corpo, fale, e não responderá. Viram? Porque o corpo não é o que fala é a pessoa
enquanto está no corpo Por físico. eso, Por isso, del alma, del corazón, da alma, do coração é que sai el pensamiento, o pensamento do coração, expresado por medio del expressado espíritu por meio do espírito y del cuerpo. e do corpo. Así también Assim também, viene la palabra de Dios a palavra de Deus por medio de vem su espíritu, el ángel por meio do seu espírito, do anjo do pacto, do seu corpo angelical. pasa Passa al cuerpo físico ao corpo físico dos profetas, de los jueces, dos juízes, de Moisés, de Moisés, de Josué, de Josué, de Samuel, de Samuel, del profeta Elías, do profeta Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Pero ¿quién es el que está Mas hablando? quem é que está falando aí? Deus. ¿Cómo? Por E como? medio Por meio de su espíritu, do seu espírito. porque es Porque el espíritu o espírito el que recibe é o que recebe la palabra, la revelación, a palavra, a revelação, para passá-la al pueblo. ao povo. Pero para pasarla al pueblo, Mas para passá-la ao povo, miren el mecanismo. vejam o mecanismo En Zacarías, no livro de Zacarias, capítulo 7, versos 11 al 12, 7, ellos versículos no quisieron 11 e 12, onde diz: Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como vinham as palavras de Deus? Enviadas por meio do seu Espírito. E através de quem? Dos profetas. Porque ele tem que ter um véu de carne, por meio do qual comunicar a sua palavra ao ser humano. E na dimensão espiritual tem de ter um corpo também, para passar essa palavra. Esse corpo é o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, ao qual a palavra de Deus vem e por meio da qual toda a criação foi criada. Todo o universo foi criado. As coisas que se veem foram feitas das que não se veem. Assim diz São Paulo, no capítulo 11, versículos 1 ao 3 do livro ou Carta aos Hebreus. E no capítulo 1, versículos 1 ao 3, ele diz também que por ele foram feitas todas as coisas. Portanto, o que também São João falou no capítulo 1, do versículo 1 ao 20, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus velado no seu corpo angelical. Era Deus velado nessa forma divina. E se manifestava através de uma coluna de fogo, em outras vezes, através de uma forma humana. Porque não tem limitações. Faz dos seus anjos chama de fogo, e dos seus ministros chama de fogo. Portanto, quando se viam aqueles anjos no Monte Sinai, se via o fogo no Monte Sinai. Algumas pessoas viam um fogo, Moisés via anjos. Isso quer dizer que, como Moisés tinha as duas consciências juntas, ele podia ver onde os demais não podiam ver. É o mesmo quando Jesus disse: Pai, glorifica o teu filho. E a voz do céu disse: O tenho glorificado e o glorificarei outra vez. Está pelo capítulo 12 de São João, do versículo
28. Ou seja, que o glorificou na sua primeira vinda e o glorificará na sua segunda vinda. Nós estamos vivendo num tempo muito importante, onde Deus nos dará uma bênção muito grande. Nós temos a promessa, como Israel teve a promessa para a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, que foi a vinda de um menino que nasceria através de uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 14 e também em São Mateus, no capítulo 1, quando o anjo falou a José. Depois vemos que a virgem foi Maria. Maria representava também ao povo hebreu naquele tempo. E no novo pacto, Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Maria atualizada é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está esperando a segunda vinda de Cristo. E com a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, e com a transformação dos que estarão vivos, crentes em Cristo neste tempo, e nessa etapa da igreja, na era de pedra angular, aí é onde, nessa etapa, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes em Cristo que estão vivos. E como sabemos que será nessa era? Porque não foi em nenhuma das eras passadas. E qualquer um sabe por eliminação, discernindo as coisas espirituais. Assim discernimos que a Eva espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também a Maria daquele tempo representava a igreja do Senhor Jesus Cristo. É na igreja do Senhor Jesus Cristo que estiveram nascendo milhões de filhos e filhas de Deus no reino de Cristo, no reino do Filho de Deus. Assim como bilhões de seres humanos nasceram da Eva física. E vemos também que do segundo Adão e da segunda Eva nasceria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro da família de Deus nasceria na igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do novo nascimento. É o nascimento espiritual. É um nascimento no reino dos céus ou no reino de Deus. É um nascimento onde a pessoa recebe o Espírito do céu. Tinha recebido o Espírito do mundo quando nasceu na terra, mas logo tem de nascer de novo para receber o Espírito de Deus, o Espírito do céu. E assim, como depois recebeu o corpo físico logo ao nascer, depois, mais adiante também, os crentes em Cristo receberão o corpo físico glorificado, um corpo celestial, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. O corpo que você e eu teríamos que receber de Adão e Eva, se eles não pecassem. Mas não tem problema algum para Deus. O programa de redenção é para regressar-nos à vida eterna, de onde a nossa alma saiu.
Por lo tanto, Portanto, el que es de Dios, quem é de Deus, oye la voz de Dios. escuta a voz de Deus. Mis ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. y no perecerán jamás. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nosotros somos. Cristo Cristo, es en su cuerpo espiritual angelical no seu corpo espiritual, angelical ou teofânico, la imagen de Dios. é a imagem de Deus. Y Cristo en su cuerpo E físico Cristo, no es seu corpo físico, é a semelhança física de Deus. Por isso é que ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Porém, estava vendo ao Pai em forma humana ao ver a Jesus Cristo. Así es que De modo veamos lo que nos dice que el reverendo William Branham en la página 135. vamos ver o que o reverendo William Branham nos diz aqui na página 135, parágrafo 1199 do livro das citações em espanhol. Para juntar Disse: la iglesia naquele dia o Filho do Homem será revelado. O para que quê? la manifestación del Hijo del Hombre, Para juntar a igreja à cabeça. Para o que será a manifestação do Filho do Homem no tempo final? Para juntar a igreja à cabeça, a Cristo. edad que es la cabeza, la edad de piedra angular. É a cabeça. E, consequente também, a era que é a cabeça, a era de pedra angular. La llamada del Para novio unir está bien por esto. o matrimônio da noiva. Hombre descenderá A chamada do noivo virá bem por isso, quando o Filho do Homem descerá vendrá como e virá em carne humana para unir aos dois juntos. Como virá? Em carne humana. la A igreja tiene que ser la palabra. tem de ser a palavra. Él es la palabra. Ele é a palavra. Los- E os dois se unem juntos. y para hacer E eso, para tomará la fazer isso, manifestación tomará a del manifestação revelado del Hijo del Hombre do revelar do Filho do Homem. para el día posterior. Para o último dia, para a união de Cristo com a sua igreja, La manifestación a del manifestação do Filho do Homem. Hijo del Hombre. Essa manifestação do Filho do Homem tiene dos partes muy tem duas importantes partes muito importantes para ser para serem realizadas. llevada a cabo. Una ya se Uma delas já se cumpriu. y la otra le toca E a ser outra? cumplida en este tiempo en que Corresponde ser cumprida neste tempo no qual nós vivemos. le toca para la edad de piedra angular. E é correspondente à era da pedra angular. En la página 22 do párrafo 183, Na página 22, parágrafo 183 do livro das citações em espanhol, ele disse: hombre está ahora siendo o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. vendrá Irmão después Branham, virá depois de um tempo? hermano Branham, É es ahora. agora. Y yo deseo E eu no não hacer desejo esto fazer tan isto personal tão pessoal nesta en esta reunião. reunión, Eu espero que o seu espírito dentro de você, que es dado por que é Dios, dado por pueda- Deus, possa ler pueda leer o que eu estou lhe lo que falando. estoy hablando, o sea, pueda Ou seja, discernir. possa discernir. El Hijo del Hombre O Filho ya do venido Homem de já Dios, veio da sua glória se ha revelado a sí mismo por unos cuantos e esteve se años, revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja, na sua misericórdia, lhes ensinando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelándose a sí mismo como se revelando a si hizo mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Él ha venido ahora en misericordia, Ele agora veio em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. se han reído Riram dele, y lo han escarnecido. zombaram dele. Vez que él se A revela próxima a sí vez mismo, que ele se revele a si mesmo, será no juízo ao mundo. y las naciones que se le E olvidaron de as Dios nações que se pecaron, esqueceram de Deus e su manera de pecaram gracia, na sua maneira de graça, no seu dia de graça, melhor dizendo. tiene Ou seja, dos manifestaciones ya una e ele tem duas manifestações. Uma delas já se cumpriu no reverendo Lembrana, no quarto Elias. la próxima E a próxima vez, y para la próxima e para a ocasión, próxima vez, a promessa é de que o Filho do Homem vendrá con sus- virá com seus anjos. y eso E isso nos esa aponta segunda manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles de para abajo, essa segunda manifestação do Filho do Homem com seus anjos,
para realizar a colheita do trigo que está prometida e julgar o joio no fogo. Esta é a parábola do trigo e do joio de São Mateus, no capítulo 13, versículos 30 a 43. Também no capítulo 13, versículos 47 a 50. E na parábola da pesca, onde os pescadores pegaram a rede e a lançaram na margem e recolheram os peixes bons na cesta e os maus lançaram fora. Disse: assim será no fim do mundo. Os anjos sairão. Viram? Os anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, para a obra da colheita, da parábola do trigo e do joio, e para o trabalho da pesca, para recolher o bom e jogar fora o mal. Isso quer dizer que o Filho do Homem virá com seus anjos. Isso foi o que disse em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31. E aí está o mistério da vinda do Senhor para o último dia. Está aí o mistério do sétimo selo para os crentes em Cristo, os quais será revelado o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Na página 458 e também na página 459 do livro Os Selos, em espanhol, do reverendo Lembrando, ele disse que esses anjos são Moisés e Elias. São as duas oliveiras. O quinto Elias e o segundo ou o terceiro Moisés. E eu digo terceiro Moisés se considerarmos Cristo como sendo o segundo Moisés. E o Filho do Homem se manifestará com os seus anjos. Esses dois ministérios novamente estarão sobre a terra. E agora veremos algo aqui, porém sem a explicação. Na página 164, parágrafo 1465, ele disse: o Filho do Homem será revelado num corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi antes dos dias de Sodoma, um grupo chamado fora que estava crendo na promessa de Deus. E na página 165, parágrafo 1471, ele disse: isso não foi Elias. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Mas tivemos os Elias, os abrigos de Elias, os mantos de Elias, e tudo dos Elias. Porém, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo São Mateus, e segundo São Lucas 17:30, onde diz que o Filho do Homem há de se revelar entre seu povo. Não um homem,
Deus, vendrá en un profeta. mas virá em um profeta. Ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo. Isto é algo que os crentes em Cristo têm de discernir no último dia. Compreender isso, sem que se lhes dê muita explicação para proteger o programa divino. O sétimo selo não foi aberto ao público para evitar as imitações. Sempre houve imitações. Surgiu pessoas, mas não poderão fazer uma imitação tão perfeita se não conhecem o mistério. Portanto, é importante discernirmos estas promessas, estas escrituras. Tudo que o reverendo Lembrano nos falou da vinda do Filho do Homem, porque a vinda do Filho do Homem, o Filho do Homem virá, se manifestará como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se manifesta e se revela no Ocidente. O Oriente é o Oriente Médio, lá em Israel, onde foi a sua primeira vinda, onde o Filho do Homem esteve manifestado, revelado em carne humana. Recordem que o título de Filho do Homem é o título de profeta. Onde se menciona Filho do Homem, está se mencionando a um profeta no qual Deus está se manifestando, onde Deus ungiu esse instrumento para uma plena manifestação de Deus. É como o Filho do Homem, que ele é o herdeiro do mundo inteiro. É como o Filho do Homem, que ele se manifestará no último dia para realizar a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, o que corresponda ao reino terreno. Portanto, como o filho de Davi e como o Filho do Homem, ele estará reinando sobre o planeta Terra, sobre Israel como filho de Davi e sobre o mundo inteiro como filho do homem. Tão simples assim. Por isso, o que Israel está esperando é um homem. E nestes dias, vimos que Israel está preocupado, e não somente Israel, mas também a Rússia. Portanto, essa inquietude está em todas as nações. E, sobretudo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E lhes disse que não explicaremos o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque aí está o mistério do sétimo selo. Mas a promessa é de que os trovões revelarão esse mistério, conforme Apocalipse capítulo 10. Revelará o mistério do Apocalipse 8, o mistério do sétimo selo. E isso corresponderá à terceira etapa, que será numa grande tenda catedral. Portanto, as pessoas mais interessadas no cumprimento dessa visão são aquelas pessoas que estarão na era da pedra angular, porque em outras eras não se cumpriu, porque não era para outras eras. É para a nossa era. E é aí onde a igreja estará trabalhando no trabalho da realização desta visão, dessa grande tenda catedral. O reverendo Lembrano tratou de cumprir essa visão, mas se tornou impossível. Tratou de ir a Israel. E quando chegou a Cairo, no Egito, dali o mandaram voltar. Ele creu que era o quarto Elias, porém, e depois foi mostrado para ele que não era o tempo e que tinha de ser de acordo com Apocalipse 11, o que corresponde às duas oliveiras, Moisés e Elias. Elias na sua quinta manifestação, com Moisés na sua terceira manifestação, se considerarmos a manifestação do ministério de Moisés em Jesus. Três Moisés.
e 5 Elias. Pero el mismo Espíritu, Mas o mesmo Espírito, el Espíritu de Dios o Espírito de Deus manifestado em carne humana, en un profeta. em um profeta. Siempre podemos ver que la Podemos ver sempre que a manifestação tem sido de lo que está prometido para la iglesia em del carne siglo humana XXI, em um para el tiempo profeta. seguro, la venida Isso del Hijo del é Hombre do con que sus está santos. prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, do qual não podemos explicar muito, mas Cosas espirituales, temos sim que discernir essas coisas espirituais, captá-las por meio do Espírito de Deus, por meio da revelação divina, que vem à nossa era por meio do Espírito Santo para todos os crentes em Cristo. Não buscando a própria revelação de cada um, mas a revelação que o Espírito Santo dá por intermédio do mensageiro de cada era. Essa é a revelação de Deus para a sua igreja em cada era. E para a nossa era, está aí toda a revelação de Deus por meio do seu Espírito, conforme o programa que ele sempre tem, usando um instrumento. Não tem outra forma, porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, tenhamos o discernimento das coisas espirituais que correspondem ao nosso tempo. Sem obtermos esse conhecimento, não estaremos preparados para a bênção tão grande que Deus tem para todos os crentes em Cristo. É importante obtermos essa fé, essa revelação, para sermos transformados, raptados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro em carros de fogo, que são discos voadores. Tão simples assim. Como Elias foi levado num carro de fogo. Como Eliseu os viu protegendo a sua casa, o seu pequeno terreno, e protegendo-o. Os carros de fogo ou discos voadores não é uma coisa do século XX ou do século XXI. É algo que está na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. São os carros de fogo. Ele diz que os carros de fogo são contados por milhares. Portanto, estejamos preparados. O reverendo Lambrana disse: um carro de fogo descerá na casa do pastor. E assim por diante, ele explicou. Os carros de fogo são esses carros celestiais. São anjos de Deus que estão na terra antes mesmo do ser humano ser criado. Antes de Adão estão na terra. E tampouco é uma coisa nova. É importante discernirmos essas coisas pelo Espírito de Deus. Quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, a Escritura diz que deu a lei por meio de anjos, por comissão de anjos. Carta aos Hebreus, capítulo 2. E no livro dos Atos, no capítulo 7, nos diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Porém, o povo, o que via era um monte em fogo. Mas ali estavam os anjos de Deus, os anjos de fogo. Assim, temos de discernir as coisas espirituais, sobretudo as coisas que correspondem ao nosso tempo, para assim estarmos preparados para a nossa transformação e arrebatamento ao céu, o qual está muito próximo. O maior sinal será o cumprimento da visão da tenda.
O sinal físico que o cristianismo verá será o cumprimento da visão da tenda. Como o maior sinal lá do tempo de Noé, da destruição do mundo antediluviano, era a arca sendo construída por um profeta dispensacional. Lembrem-se de que o maior sinal sempre é um profeta. E o que ele estará fazendo sempre será um sinal para a humanidade. Podemos ver que nas Escrituras Deus enviava algum profeta e lhe dizia: faça isto como sinal. Viram? E lhe perguntavam: o que significa isto? Perguntavam ao profeta, e o profeta dizia: isso significa tal e tal coisa. O maior sinal sempre será um profeta. E se é dispensacional, maior ainda é o sinal. Portanto, o maior sinal será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O maior sinal será o sétimo selo sendo cumprido. E na parte física? A visão da tenda sendo cumprida, onde estará o anjo do pacto, a coluna de fogo, realizando a obra que está prometida e que foi mostrada ao reverendo William Branham. Ou seja, aí será a parte culminante do programa divino, para o qual nós fomos escolhidos para estarmos neste programa divino. Não foi que você escolheu isso. Deus tinha escolhido a você desde antes da fundação do mundo para ser parte desse programa divino na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Discernindo as coisas espirituais. Vimos e discernimos todas essas coisas das quais temos falado. Saber onde estamos, em que era estamos. Isso vem por discernimento do Espírito Santo. Saber o que é a fé para sermos transformados e raptados. Sabermos o que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Sabermos o mistério das duas oliveiras. Tudo isso é discernido pelo Espírito Santo. As coisas que antes não se compreendia, agora são fáceis de compreender para os crentes em Cristo, nessa etapa de ouro da igreja, na era de pedra angular. Fora dessa etapa, é impossível compreender isso. É impossível discernir, porque o Espírito voou para a era da pedra angular. Subiu, porque o reino de Deus vai subindo dos pés até a cabeça, a pedra angular. E o reino dos gentios veio descendo. Da cabeça do reino babilônico, desceu depois ao peito e braço de prata, que é o reino medo-persa, desceu ao ventre músculos de bronze, que é o reino da Grécia, com Alexandre o Grande, desceu às pernas de ferro, que é o reino romano, o Império Romano, e desceu aos pés de ferro e de barro de lodo, que segue sendo o Império Romano, com tudo o que se uniu ao Império Romano. E atualmente o reino dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro de lodo, na etapa para a qual está assinalada a destruição dos pés de ferro e de barro de lodo, a destruição do reino dos gentios, ou do império dos gentios, ou reinos deste mundo que serão tirados. O reino deste mundo será tirado, o reino do maligno será tirado, e o reino do Messias, o reino de Deus, será estabelecido na terra, tendo Jerusalém como capital. E o reino de Davi sendo restaurado, e trono de Davi sendo restaurado, com o Messias príncipe assentado sobre o trono de Davi.
e todas as nações estarão debaixo do governo desse rei, deste príncipe. Todos os países estarão sob o governo do Messias príncipe, e se estenderá a paz sobre todas as nações. Aí é onde virá a paz verdadeira para toda a humanidade, a paz permanente. Por isso é tão importante a promessa da vinda do Messias, da vinda do reino do Messias para estabelecer o reino de Deus na terra. Estas coisas são discernidas espiritualmente pelo Espírito de Deus na pessoa. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. E durante a noite nos veremos novamente para continuarmos conversando. E o tema que teremos à noite será: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veremos a trajetória de Cristo em sua igreja até este tempo final. Isso será hoje à noite com a ajuda de Deus. E amanhã, sábado, estaremos em Bogotá, na reunião de ministros. Onde estaremos? Onde Martim está. Todos já sabem onde é. E no domingo pela manhã estaremos no Colégio Carmen Teresiano, onde estivemos já em outras ocasiões. Eles são muito amáveis ali conosco e os apreciamos muito. Bom, vou deixar com vocês aqui, ou deixar conosco aqui o missionário Miguel Bermudes Marim para seguir na continuação. Para continuar e depois finalizar a nossa parte nesta ocasião. E durante a noite estaremos novamente com vocês. Eu aprecio muito a presença de todos vocês aqui. Eu pensava que não viria à Colômbia tão brevemente, porém não foi assim. Deste modo, para mim, é uma bênção estar aqui com vocês na Colômbia, aqui em Cali, Colômbia, compartilhando com todos vocês estas bênçãos da parte de Deus. A palavra de Deus para o nosso tempo. Que Deus lhes abençoe e guarde. Conosco o missionário Miguel Bermudes Marim. E como sempre, ele espera a sobremesa. Porém, já pode chegar até aqui. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. E como todos sabemos, o nosso irmão Bermudes é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e dos grandes. Eu agradeço a Deus que o tenha colocado ao meu lado para trabalhar com todos vocês na obra do Senhor correspondente a este tempo final, que é o tempo mais importante, o tempo de ouro, a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde
tem de aparecer os ministérios do Filho do Homem com seus anjos. Era lá no lugar santíssimo onde estavam os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de madeira de oliveira recobertos de ouro. Miguel, aí já está a sobremesa. Aí a temos. E temos aí a presença de Deus no meio dos 2 querubins de ouro. Aí temos ao Senhor e a Moisés e Elias. O que representava aquilo para o tempo final na igreja do Senhor Jesus Cristo. Já encontramos que nós estamos num tempo muito, mas que muito avançado. Bom, que Deus lhes abençoe e guarde a todos.